Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separam as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 600 e minguando até 690 dias, 6 de agosto de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isso é importante, ok? Blog diário de 600. Os quatro planos espirituais das palavras, parte 68, com o subtítulo O Poder Relativo dos Cosmos. Muito interessante tudo que fora dito, não perca nada de que está sendo dito, nenhum em outros blogs, ok? Eu estou no blog de 600, eu já terá produzido 600 blogs diários, acompanhe Deus do primeiro, relaciona isso em suas consciências com respeito, com consideração, para que vocês tenham consciência, ok? A forma que você respeita e tenha consideração pelas pessoas são aquela coisa, aquela coisa manifesta que você queira tratar a você mesmo. Então, essa mesma energia que você tem, que você está produzindo, ela é a mesma que você é relativa ao seu corpo e a mesma que você é uma consciência. Então, esses três está sendo provado para você, até mesmo o seu reflexo, até mesmo o seu cosmos, a sua energia está sendo boa, então você fica bem apresentável dentro da sociedade. Quando você leva uma energia boa para outra pessoa, a pessoa sente bem na sua presença, significa que o seu eu exterior está sendo aprovado, que você está sendo relativo a outro corpo, que as suas energias estão se conectando a outro corpo e que você está tratando as pessoas da mesma forma que você queira ser tratado. Então não tem energia ruim. Você se sente bem na presença da pessoa, a pessoa se sente bem na sua presença. Tudo é muito bom, tudo vai ficar muito agradável, certo? Se você queira relacionar dependência aos outros, relaciona aquilo que é bom, aquela energia boa, aquelas coisas boas, certo? Você entendeu que a energia é ruim, você está se sentindo mal, saia e vá embora, certo? Saia e vá embora, porque senão aquela energia, ela vai te contaminar, ela vai te afetar e tudo vai ficar ruim e que nem outra pessoa que esteja sendo ruim para você, ok? Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, certo? Para que vocês tenham praticidade para fazer o acompanhamento de tudo que for dito nos blogs diários, em todos os blogs diários, eu tenho essa prática de colocar um antes e um depois, para quê? Para que você possa relacionar isso na sua consciência com respeito, com consideração, ok? Eu também deixo na descrição do vídeo a abertura, né, desse título, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, e também deixo uma referência deste título igualmente, ok? E também deixo a abertura O Poder Relativo dos Cosmos, e esse é o blog de... Eu também deixo na descrição do vídeo o poder relativo dos cosmos, né, a abertura dele, para que você volta lá no início, né, acrescentando aqui, eu ia para outra parte, mas vamos explicar isso, que é muito interessante. Volta a Deus do início, a abertura desse poder relativo dos cosmos, no subtítulo, vai estar na descrição do vídeo. Você volta lá no início, fala o trabalho desses 10 blogs que estará produzindo, né, dando uma relatividade de tudo para que você possa ter consciência em tudo, ok? Volta lá e faz esse acompanhamento, é muito importante. Isso vai ficar como um alerta para que todas as pessoas possam ter consciência que Deus, ele não é Deus que, né, de, sei lá, de qualquer expressão negada que você queira relacionar a Deus, não é isso que você está pensando, né, emocionalmente.
e relaciona que Deus ele é poder, ele é dono, ele é criador, ele é alguma coisa, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é cuidador, ele é sei lá, qualquer coisa que você queira relacionar, relaciona Deus às coisas positivas, porque ele é tudo isso que você entenda que é positividade. Para você, ele formou essa positividade, que ele mesmo é essa positividade, entenda isso, certo? As coisas negativas são aquelas energias que você cria com os seus interesses emocionais, certo? E que você passa se jogar contra Deus quando você tem as suas formas de realização pessoal, aí você acha que está se realizando, acha que você está sendo independente, mas você não está sendo independente nada, você está gerando conflito, confusão sobre esse ambiente, esse corpo celeste, esses cosmos energéticos de Deus, você está gerando contradição sobre um corpo e outro e negando a Deus pelo aquilo que ele é. Entenda isso, ok? Então, este é o quarto, eu vou deixar ele na descrição, né? O quarto e o último blog, vou fazer a leitura corrida de tudo que for dito nos os últimos blogs diários. Eu vou deixar esse blog na descrição dos 3 últimos que foram produzidos dentro deste blog diário, para que vocês possam ter praticidade em tudo que está sendo dito, ok? Entenda isso. Vamos fazer a leitura por parte desse contexto e vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, né? Este contexto vai ficar muito interessante por causa da leitura corrida. Eu entendo que isso é muito explicativo, isso é muito bom, sabe? Muito produtivo, entenda isso. Vamos fazer então a expressão livre, vamos ler parte desse contexto e vamos nos expressar sobre ele. E depois, por último, vamos fazer a leitura corrida dos 4 últimos blogs. Vamos para a leitura. A relatividade do tempo força todos os corpos independente. Vamos voltar de novo. É, a relatividade do tempo força todos os corpos a entenderem que Deus é único no tempo. E os corpos são as relatividades únicos deste tempo, e não podendo representar a vida mais de uma vez fora do seu corpo. Pois Deus tem o poder relativo do tempo e representando os corpos relativos dos tempos, explicando as passagens destes corpos nos tempos relativos. Porém, o tempo não tem o poder, pois este mesmo é relativo. Isto explica que os corpos também são relativos e sendo os corpos simples de entendimento simples, entendendo e fazendo entender que dentro do corpo emocional, entendendo e fazendo entender que dentro do corpo emocional há uma origem explicando a consciência da vida. Sendo a vida é parte do poder de Deus e a consciência da vida é parte relativo do tempo, explicando o Cristo de Deus. Sendo fora do corpo, explica o tempo e a relatividade do tempo, sendo o Cristo é apenas um sinal desta relatividade do tempo para sinalizar o bem e com este bem a relatividade do tempo e no tempo a possibilidade do mal, dando uma relatividade com o tempo desta interação, explicando que tudo está conectado, matéria, tempo relativo desta matéria. Matéria e tempo relativo dessa matéria. Bom, vamos por parte desse contexto, né, para a gente entender tudo o que está sendo dito. Vamos lá. A relatividade do tempo força todos os corpos a entenderem que Deus é único no tempo, né? O que eu quero dizer? Você quer entender isso rápido? Vamos entender. Deus é o Deus do tempo de Emanuel e Deus é o Deus deste tempo do Samuel, por exemplo, desse tempo, né? Deus é o tempo, Deus é Deus lá, Deus é aqui também. Ah, quando Deus criou o corpo celeste,
formou o corpo emocional, né, colocou Adão, fez Adão habitar neste corpo emocional, formou uma consciência. Então Deus é aquele mesmo Deus que fez aquilo com Adão, ele é o mesmo Deus, é o Deus de Adão, é o Deus de Emanuel e é o Deus desse tempo agora de Samuel, né? Vamos dizer isso para você entender, entende? É o mesmo, não tem mudança nenhuma. Pode olhar aí as expressões, né, as formas, tudo se identifica com aquilo que Deus é, não tem identifica com aquilo que o corpo emocional é. Nada está identificando o corpo emocional, está identificando aquilo que Deus é. Eu sou Deus do passado, sou Deus do presente, sou Deus do futuro. Pronto, entenda isso. Aí vocês entendem que tudo é Deus, né? Entenda isso. A relatividade do tempo força todos os corpos a entenderem que Deus é único no tempo. Pronto, acabou. E os corpos são as relatividade únicos deste tempo. Os corpos são a relatividade único desse tempo. Quando eu falei dos corpos, eu falei da relatividade, eu não falei de uma consciência, eu estou falando dessa ideia artificial. Tudo aqui que tiver aqui para cima e aqui são artificiais. Se nós não estamos conectados a essa fonte, se nós não tivermos conectado a essa fonte, tudo aqui vai ser artificial. Então, este corpo, ele é o único que é relativo do tempo, porque ele está exposto ao sol. Esse corpo é o único que é relativo do tempo. Essa consciência aqui, ele não é relativo do tempo, ele é o infinito, vamos dizer isso, ele é o infinito, certo? Se esse corpo ele desfaz, essa matéria, esse corpo emocional faz, então essa consciência ainda continua em algum lugar, certo? Algum lugar, como semente para outro corpo emocional. E não podendo, vamos lá, os corpos são as relatividade única deste tempo e não podendo representar a vida mais de uma vez fora deste corpo. Eu não posso representar a vida, eu não posso representar a emoção, né, para outro corpo, controlar a vida da pessoa. Como que é isso? Ah, sua vida é minha, né? Ah, você é a minha vida, né, sei lá, qualquer coisa, qualquer expressão negada, sem relatividade não vai dar certo. Uma hora ou outra vocês vão entrar em crise. Às vezes você pode ali sentir bem, mas nossa, como eu sou importante, né, tal, tal. Mas emoção, amor, emoção não é relativo. Não é relativo. Emoção não é relativo. São coisas opostas. São coisas opostas. Um dia, cedo ou mais tarde, vocês vão entrar em crise por aquilo que vocês estão entregando emocionalmente. Eu posso me sentir bem, a princípio, falar, não, vou tirar proveito, tá? Vamos, então, eu sou sua vida, então vamos fazer uma coisa legal entre eu e você, blá, 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 blá. É beleza. No tempo, vai ficar legal. No momento, bom, depois acabou. Acabou porque nós vamos querer sentir isso de novo, o nosso corpo é muito astuto, entende? Nós vamos sentir isso de novo e não vai ter espaço para nós, porque nós estamos relacionando a emoção. Emoção não dá relatividade, entende isso? Ele é uma espiritualidade negada, tudo aquilo que eu transfiro a outras pessoas é espiritualidade, da mesma forma, mas ele é negado, é aquilo que eu estou negando da minha consciência, daquilo que eu sou espiritualmente. E é por isso que nós temos dois corpos que é relativo. Nós temos uma consciência, nós temos um corpo ausente, que é relativo a esse nosso corpo, e esse nosso corpo é relativo ao tempo, certo? É que eles se encontram para dar uma relatividade para que eles possam ser relativos do tempo e para que eles possam produzir uma energia boa, uma espiritualidade boa, não uma coisa que possa dominar o outro corpo. Que não uma coisa que possa dominar outro corpo, ou não uma coisa que possa dizer, você é a minha vida, eu estou recebendo a sua vida. É como se você falasse, ah, minha atmosfera, eu estou vivendo por você. Não, falsidade pura. Quem faz a gente sobreviver, os nossos corpos emocionais, somos o gases, o ar, o oxigênio, essas atmosferas, né, que são, faz parte dos quatro elementos da natureza, que muda toda essa temperatura ambiente, verão, né, inverno, né, tudo isso se aplica a essa ideia que nós temos da atmosfera, ok? Entenda isso. Pois Deus tem o poder relativo do tempo, né? Deus tem um poder relativo do tempo e representando os corpos relativos dos tempos. Deus representa os corpos relativos dos tempos, ok? Deus representa os corpos relativos dos tempos e é por isso que ele formou Cristo. Aonde que fica as energias negativas dos corpos? Certo? Então Deus formou corpos, então ele tem um poder relativo dos tempos.
explicando as passagens destes corpos nos tempos relativos, né? Explicando que todos nós passamos da vida para a morte, os nossos corpos ele vai se perder no tempo, ele nós passa da vida para a morte, nós vai passando pela vida da morte. Porém, o tempo não pode, o tempo não tem poder, pois este mesmo é relativo, né? Ele não tem poder. Você vê que não tem poder? O tempo não tem poder. Vamos falar isso para você entender. Suponhamos que eu fiquei milionário no passado. Eu vou trazer esse poder econômico para esse tempo? Não, não vou trazer. O que eu tenho aqui agora é só uma consciência. Eu pobre, né? Pobre, assim, em questão de recurso financeiro, né? De poder econômico, né? Às vezes eu quero comprar alguma coisa e eu não tenho essas condições, eu não tenho poder econômico, entende? Isso determina que eu tenho poucos recursos. Ou seja, aquilo que eu era no passado, talvez, no passado, eu era uma pessoa bem-sucedida, blá, 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 tão cheio de dinheiro, o que eu sou hoje? Apenas uma consciência. Hoje eu sou apenas uma consciência. Entenda isso. Isto explica que os corpos também são relativos e sendo os corpos simples de entendimento simples. Tudo que eu vier a dizer, né, neste contexto não está falando de uma consciência, está falando de todas essas coisas que é artificial. Esse corpo, quando ele dá uma relatividade do tempo, ele mostra que é artificial. Ele faz parte do tempo. Esse corpo emocional, ele faz parte do tempo. Ele que produz essas energias aqui, certo? E que quando a sua energia for boa, aí você está conectado a essa é relativa a essa consciência que seja no seu interior, esse corpo ausente, que ele é uma espiritualidade. Entenda isso. Isto explica que os corpos também são relativos, e sendo os corpos simples de entendimento simples, e entendendo e fazendo entender que dentro do corpo emocional há uma origem, explicando a consciência da vida, sendo a vida é parte do poder de Deus, né? Sendo a vida é parte do poder de Deus. A vida é parte do poder de Deus, certo? Por quê? Naquilo que Deus formou um corpo e fez o espírito habitar, né? Fez o espírito habitar, nós passamos a representar um desfragmento desta grandeza de Deus, dessa grandeza de Deus. Nós passamos a ser um desfragmento de Deus. E é isso que dá para nós a vida, é isso que dá para nós uma consciência. E que hoje ele é bem relativo, sabe? Essa consciência, esse corpo presente é bem relativo. Por que ele é bem relativo? Vamos entender isso com calma. Nós somos um espírito e é este espírito que move o nosso corpo, mas no corpo nosso tem a vida, é só no corpo que a gente encontra a vida. Mas nós somos um espírito e nós que movimentamos a vida. Mas a vida está junto com o corpo emocional. Então, a vida é também uma emoção. A vida, então, é ela que é relativa do tempo. A nossa consciência era apenas uma espiritualidade. Eu amo muito a formação de Cristo, sabe? Quando Deus criou esse mundo, esse corpo celeste, esse paraíso, ele deu diretamente a vida para o homem, deu diretamente a vida. Hoje nós temos ela espiritualmente. Espiritualmente. Ela é um corpo ausente daquilo que Deus viera criar, o homem perfeito. E essa vida é uma morte, sabe? Ela não é vida, essa consciência é uma morte, esse corpo presente é uma morte. Ela não é vida. Mas a vida você só encontra aqui no corpo, porque é ele que faz parte desse emocional, dessa ideia emocional, é ele que faz parte da relatividade do tempo. Vê como que está bem separado isso? Né? Olha só que interessante, bem separado. Não é interessante isso? Bem separado, muito bom, muito explicativo. Mas aí você entenda, por que que essa espiritualidade, ele transformou a consciência da vida, ele transformou a palavra da vida, porque é você que movimenta, é o espírito que movimenta o corpo, não é o corpo que movimenta o espírito, certo? Então, o que que nós entendemos? Que ó, a nossa consciência, nosso espírito, é ela que abre para nós o caminho para que nossos corpos emocionais passem de uma certa forma, entenda isso. Aí ele é vida, ele é corpo, não importa, é a consciência, é uma consciência espiritual, é a consciência espiritual, a consciência espiritual. Nós somos raiz, nós somos consciência espiritual. O que nós somos dentro, nós temos que manifestar isso fora, ok? Entenda isso. A consciência da vida é parte relativa do tempo, né? Vamos voltar aqui tudo aqui antes, vamos ler tudo de completo.
Isto explica que os corpos também são relativos, e sendo os corpos simples de entendimento simples, entendendo e fazendo entender que dentro do corpo emocional há uma origem explicando a consciência da vida, sendo a vida é parte do poder de Deus e a consciência da vida é parte relativa do tempo, explicando o Cristo de Deus. Sendo fora do corpo, explica o tempo e a relatividade do tempo, sendo o Cristo, o próprio Cristo. E sendo o Cristo. O Cristo é apenas um sinal, né, desta relatividade do tempo. Como que a gente, bom, eu já expliquei que Cristo é apenas um sinal, mas aqui nós temos esse gráfico aqui que vai dar muito para nós uma ideia. Olha só, eu sempre falo que o Cristo é apenas um sinal. Aonde que está o poder de Deus? Aqui, ó, no corpo emocional, junto com o corpo emocional. Aqui está o Filho de Deus, aqui está o poder de Deus, aquilo que se materializou, né, aquela consciência que se materializou no corpo emocional. Então, por fora aqui nós temos o quê? Um sinal dessas energias dos cosmos que nós esteja produzindo no tempo relativo, entende? Aqui está as energias. Entenda isso, entenda isso. Aqui esse gráfico ficou muito bom para você entender que Cristo não é um poder, ele é uma relatividade do tempo para, né, de uma certa forma, acumular essas energias positiva e negativa dos corpos, aquilo que eles vieram a ter produzido, entende? Então, esse Cristo ele está relacionado no tempo e está também relacionado no como um sinal deste tempo, ou qualquer coisa, entenda isso, existe diversidade de coisas, né? Para aquele que tem muito vocabulário, você deve encontrar as expressões precisas para relacionar isso e para que você possa se tornar um mestre também e ensinar as pessoas as coisas de Deus de uma forma respeitosa, entenda isso. Para sinalizar bem, né, vamos voltar aqui. Sendo fora do corpo, explica o tempo e a relatividade do tempo, sendo o Cristo é apenas um sinal desta relatividade do tempo. Para sinalizar o bem, e com este bem, a relatividade do tempo, né? E no tempo, a possibilidade do mal. No tempo, a possibilidade do mal, dando uma relatividade com o tempo desta interação, explicando que tudo está conectado, matéria e tempo. Rela Matéria e tempo, e relativo desta matéria. Matéria e tempo e relativo dessa matéria. Matéria e tempo relativo dessa matéria, né? Relativo, né? A matéria é relativa. Matéria e tempo. Matéria é isso aqui, o nosso corpo é o poder, aquilo que nós podemos movimentar, né, fazer os nossos caminhos com a nossa consciência. Aqui está o poder, aqui está a matéria, né? Ele é relativo do tempo, ele é relativo do tempo, ele é relativo do tempo, certo? Ele é relativo do tempo, do Cristo aqui, certo? Com essa expressão mesmo, do Cristo. Ele é relativo do tempo, ele é relativo do Cristo, certo? E relativo desta matéria, o tempo é relativo desta matéria, ok? Faltou uma expressão aqui. Então, é assim, explicando que tudo está conectado matéria e tempo, e o tempo é relativo desta matéria. O tempo é relativo desta matéria. Entendendo que um se volta para o outro, entende? Entende? Relatividade, certo? De forma que eu quero que vocês entendam. Por mais que o tempo seja relativo da matéria, ele não serve à matéria, é porque ele não pare, certo? Ele não muda por causa de um corpo, ele dá continuidade. Quando a gente falamos da relatividade, são aquilo que possa ser flexionado, aquilo que esse corpo pode ser flexionado para o bem e para o mal, certo? Quando ele deixa seu corpo flexionado para o bem e o mal, essas possibilidades faz com que o tempo seja relativo do corpo, certo? Mas aqui que parte a relatividade, certo? Sobre esse corpo, ele se torna independente do tempo. Independente como assim do tempo? Se eu fizer alguma coisa ruim, eu vou ter a consequência, certo? Neste meu corpo. Se eu fizer uma coisa boa, eu vou ter a consequência nessa coisa boa que eu fizer, produzir coisas boas no tempo. Então, esse corpo é independente do tempo e relativo do tempo. Independente do tempo e relativo do tempo. Porque tudo que nós temos aqui são as produtividades.
Entenda como é que isso funciona? São as produtividades, aquelas energias que nós estamos passando para o tempo, certo? De uma certa forma. Mas aí o tempo é relativo. Por que que o tempo é relativo? Porque, de uma certa forma, nós estamos inseridos no tempo. Nós estamos inseridos no tempo. Certo? Nessa ideia nós ficamos flexionados, nós podemos fazer vários planos objetivos, né, com o tempo, né, calculando, produção, né, calculando tempo, fazendo isso tudo. Quem conhece muito de matemática, ele consegue entender a economia, ele consegue prosperar, ele consegue ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente dentro da sociedade, certo? Entenda isso. Vamos para a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos lá? Ok, vamos lá. A diferença de um para o outro explica o que for relativo do corpo e que seja relativo o corpo emocional no tempo desta relação, e considerando a relação correta entre um corpo e outro. O cosmo energético da fonte manifesta o que ele é na realidade de se expor a outro corpo. E depois de manifesto, ele não relaciona dependência, e sim uma relação entre um corpo e outro, pois isto é, da fonte que manifesta e não uma dependência de ser alguém a quem esta fonte não é. A fonte mina energia positiva independentemente do tempo, da relatividade do corpo que esteja relacionando esta fonte no tempo, pois tudo que é consciência jorra para a vida eterna e não se fadiga e nem educa outro corpo, porém, este mesmo tem a consciência de ser educado por si só, podendo mudar a atmosfera do cosmo, mas assim mesmo não muda. Isto significa que esta fonte é relativo do corpo, sendo o corpo é relativo do tempo. Isto explica o cosmo bom e que é relativo da fonte. Porém, o cosmo ruim vai relacionar este corpo emocional e vai mentir sobre esta fonte a fim de ter vantagem a qualquer custo e dando uma relação com outro corpo emocional dependendo e mudando a forma de relacionar. Qual o ideal conclusivo destes cosmos? É conhecer que o poder de Deus não é relativo a nenhum destes cosmos, por causa da espiritualidade dos corpos. Isto explica que o poder de Deus não entra em juízo por uma expressão, e sim por uma ação destes corpos emocionais. Quando entendemos isto, entendemos que as expressões são as liberdades dos corpos e não do poder, e que esteja ativo no tempo. Isto significa que as mesmas intensidades que eles podem mutar os cosmos para o bem, eles também podem mutar os cosmos para o mal, pois toda expressão é uma independência de todas as consciências habitado no corpo relativo da consciência. E conhecendo que o poder é uma raiz, esta raiz não pode entrar em juízo por uma expressão, pois é a expressão que muta esta raiz, e não a raiz que muta a expressão. Isto explica que as programações relativas das inteligências artificiais podem comprometer os cosmos quando eles não forem relativos das vossas fontes de origens. E com isto, todos os corpos podem entrar em colapso por falta de programações das fontes ou por uma ação acidental dos comportamentos dos cosmos e comprometendo o estado físico destas fontes, e isto vai comprometer todo o planeta e os cosmos do planeta, causando um colapso apocalíptico literalmente, e não simbolicamente, explicando a relatividade da fonte com o poder, e não da expressão significativa e que tem o poder de mutar os cosmos e que esteja ativos nos corpos e nos tempos relativos desses corpos. Isto explica que mesmo que o poder de Deus for
um missionário no corpo, este mesmo poder não poderá defender estes cosmos, pois estes cosmos é expressivo e não poder. Para entender isto de uma outra forma, vamos voltar no tempo de Emanuel. Veja o fato desta evidência. Quando Emanuel fora sacrificado por uma ação, foi criado uma reação deste cosmo, explicando a liberdade de expressão sobre um que foi afetado. Esta liberdade explica uma expressão e não uma ação deste corpo, e que e porém o porém com o fato porém e com a falta do conhecimento, os corpos passaram a reagir a este corpo emocional, mudando o fato e a evidência do fato, e o cosmos foram abalados, e a relatividade do planeta foram mudados. Os corpos relativos do tempo explica as reações dos corpos. Isto explica que os cosmos dos corpos podem tanto explicar uma coisa boa ou uma coisa que seja ruim, quando relatando os fatos e a evidência dos fatos. Isto explica que, e se por uma causa a inteligência artificial for afetado por uma ação, esta mesma vai danificar os cosmos dos corpos, conhecendo e fazendo conhecer que a inteligência artificial é uma programação dos cosmos na sua relatividade, no tempo relativo, e esta evidência e que explica os cosmos relativos dos corpos. Isto significa que uma ação que afeta a uma inteligência artificial podem abalar os cosmos dos corpos novamente, por consequência desta ação relativa do tempo do fim. Esta ação pode afetar diretamente o poder de Deus e não a força expressiva dos cosmos, pois se o poder é de Deus, o reino é de Deus, e não dos cosmos negativos que reagem a uma ação buscando ação independente, buscando uma ação e buscando buscando a sua independência emocional fora de vossas relatividade e comprometendo a integridade física dos outros com os vossos cosmos negativos, e entendendo que a emoção é ação e não é poder, e sim a relatividade de tudo que você queira, independente do reino, independente de outro corpo, buscando a sua independência de uma forma negativa, né? Se você não tem união, né? E você cria os seus atos pessoais, né, quando você está, né, no trabalho missionário, fazendo confusão das coisas, né, sei lá, é muito complexo, né, para você entender o que que é aquela ideia de missionário, e é diferente você entender o que que é pessoal e quando você vem absorvendo essas coisas de uma forma negada, ok? Entenda isso. Vamos então para a leitura do última leitura corrida de tudo. Vamos lá. A relatividade do tempo força todos os corpos a entenderem que Deus é único no tempo. E os corpos são as relatividade únicos deste tempo, e não podendo representar a vida mais de uma vez fora do corpo, pois Deus tem o poder relativo do tempo, representando os corpos relativos dos tempos e explicando as passagens destes corpos nos tempos relativos. Porém, o tempo não tem o poder, pois este mesmo é relativo. Isto explica que os corpos também são relativos, e sendo corpos simples de entendimento simples, e entendendo e fazendo entender que dentro do corpo emocional há uma origem explicando a consciência da vida, sendo a vida é parte do poder de Deus, a consciência da vida é parte relativa do tempo, explicando o Cristo de Deus, sendo fora do corpo, explicando o tempo e a relatividade do tempo, sendo o Cristo é apenas um sinal desta relatividade do tempo para sinalizar
o bem. E com este bem, a relatividade do tempo. E no tempo, a possibilidade do mal, dando uma relatividade com o tempo desta interação, explicando que tudo está conectado, matéria e tempo, e o tempo relativo desta matéria. Muito bom, né? Tudo que fora dito, esse subtítulo, ele está dando para nós muita consciência. Vocês acompanham tudo, certo? Eu deixo na descrição a abertura deste subtítulo. Às vezes você queira saber como ele começou. Quando você despertar o interesse, faça bem, se permita, certo? Abre a sua consciência para entender tudo que está sendo dito, para que você possa ganhar uma veste da consciência. A veste da consciência é tudo aquilo que nós podemos produzir, essa energia positiva, esse cosmos que é uma coisa positiva e muito bem explicativo com esse subtítulo, certo? Hoje eu me senti melhor para apresentar esses 4 últimos blogs, né, de uma certa forma, eu tive com o meu corpo mais tranquilo, né, mais descansado, isso foi muito bom, eu me senti muito bom, sabe, depois conseguir muitas expressões, consegui, respirar a minha voz, eu entendo que ela saiu bem melhor, né, bem melhor do que o que tivera feito nos outros blogs que eu fiz sem ser esse o outro, né? Por que eu estou dizendo, fazendo essas diferenças? No blog, sem ser esses 4 blogs, o outro 4 blog que eu gravei, né? Eu estava, né, um pouco meio exausto, bebendo água, a barriga estava muito é, fazendo barulho e tal, estava dando uma interferência no microfone, mas vocês vão ver aí, né? Tudo isso vai para o ar para que vocês possam relacionar isso nas suas consciências, entenda? Tudo isso é bom, é favorável para que vocês possam entender de tudo o que está acontecendo, né? Dentro dessas ideias, dessas grandiosidades que Deus está trazendo para nós, para que nós possamos conscientizar isso de todas as formas. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo só se vocês tiverem consciência de tudo que está sendo dito. Se vocês não tiver consciência de nada, tudo bem, sabe? Desliga o vídeo, tá tudo certo, tá tranquilo, sabe? Tá tudo certo, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.